Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Vivência Universitária. Hoje eu estou bem feliz, bem animada, porque a gente vai compartilhar com vocês hoje algo muito legal de como que o Vivência pode ajudar a fazer o seu TCC. Quem aí está na fase de fazer o TCC? Já aproveita que a gente está começando esse vídeo, conta aqui nos comentários em qual fase do TCC você está e qual que é a sua maior dificuldade nesse momento, que a gente pode te ajudar. Nessa live eu vou mostrar como vivência universitária pode ser o seu grande aliado nessa missão de fazer o TCC de uma forma simples, rápida. E se você ainda é da turma que acha que o TCC é um pesadelo ou que não consegue fazer, está se enrolando, eu prometo que vamos mudar isso. Vou explicar tudo como nós podemos te ajudar, como você pode fazer esse trabalho acadêmico de uma forma simples, todas as etapas que você vai precisar seguir e organizar o seu tempo de uma maneira que você consiga eliminar toda aquela procrastinação que a gente tem na hora de fazer esse TCC. Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender como a gente pode te ajudar. Se você está aqui, eu tenho certeza que já enfrentou alguns desafios que eu vou listar mais à frente. Mas antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou a Érica, professora e mentora aqui do Vivência Universitária, e nesse canal nós ajudamos você, aluno universitário, a conquistar o seu diploma de uma forma simples e rápida. E se você gosta de conteúdo sobre esse, quer saber mais, já se inscreve no nosso canal, fica atento que todo sábado sai conteúdo novo para você. Quais são os desafios que você já enfrentou aí? Vê se você se identifica com algum deles. Por exemplo, escolher um tema que te motive, mas que também tenha boas referências. Já encontrou esse desafio? Poxa, professora, quero um tema legal, quero mudar o mundo, quero estudar mais sobre tal assunto. E tem que ter boas referências para que você tenha o que falar sobre esse assunto. Outro ponto importante, outro desafio que a gente encontra na hora de fazer o TCC, não saber estruturar as etapas do trabalho de forma organizada. O que será que eu faço depois da introdução? Será que eu começo o trabalho pelo resumo? Professor, o resumo é a primeira parte ali, escrita de fato do meu trabalho acadêmico. Eu devo começar por ele? Será que é a maneira mais inteligente de começar um trabalho acadêmico? Já vou te adiantar, aluno, não vou conseguir nem segurar essa informação. Não é. O resumo, começar pelo resumo não é a forma mais inteligente de você fazer o seu trabalho acadêmico, tá? Calma que eu já te conto. Outra dúvida, aquela famosa procrastinação que eu acabei de falar aqui, a questão da organização. Você senta, começa a escrever, tá super motivado, super empolgado e de repente nada acontece. Ou pior, você se perdeu, né? Principalmente hoje no mundo digital, estava lá escrevendo, daqui a pouco tocou uma notificação no seu celular, a sua atenção foi para o celular e já não sabe mais o que você estava escrevendo, né? Isso são alguns desses desafios que vão aparecendo. Outra coisa também que pode aparecer aí, dúvidas de como fazer a fundamentação teórica, como fazer a parte ali das referências teóricas para você poder desenvolver o seu trabalho, a análise de cada um dos pontos que você vai levantar, ou quem sabe mesmo a referência, a famosa referência das normas ABNT. Qual formato tem que fazer? Professora, tem 3 autores, como que eu separo eles? É ponto e vírgula, é ponto? Aonde eu coloco o ano de publicação? Ah, é um artigo que eu peguei na internet, como é que eu coloco aonde ele está disponível? Essas dúvidas com certeza já passaram pela sua cabeça. Ou talvez você esteja aí completamente perdido, não sabe nem por onde começar, não sabe o que fazer na metodologia, por exemplo, o que que é para fazer nos objetivos, qual o assunto abordar na discussão, é o terror dos alunos, né? Você está passando por algum desses desafios? Será que alguma dessas dúvidas estão batendo aí, passando por você? Essa semana eu estava falando com alguns alunos meu de estágio, né, eles não precisam fazer um TCC, mas eles precisam fazer um relatório de estágio que segue a mesma estrutura desse TCC que geralmente a gente faz na graduação, e eles estão na metodologia agora. Então eles têm que entregar até as próximas semanas aí a metodologia e depois a discussão. E eles não sabiam qual era a diferença dessas 2 partes do trabalho acadêmico. Então eu expliquei para eles e acredito que ficou mais claro. Vamos ver o que vai acontecer. Próxima live eu mostro para vocês o que aconteceu. Então esses são os desafios que eu acabei de listar, são aqueles principais, que os alunos sempre perguntam para mim, para a Jennifer quando a gente está em mentoria. Nós temos, né, uma mentoria aonde a gente trabalha exclusivamente com o seu trabalho acadêmico. Então na nossa mentoria, depois eu falo mais sobre ela, o aluno já traz o assunto que ele quer abordar, e a gente vai
lapidando esse tema e depois vai para os objetivos, para a introdução, para a metodologia, para a estruturação do trabalho como um todo. Nessa mentoria que a gente faz, o trabalho é específico para o seu TCC, né, é um trabalho personalizado, aonde eu gosto de falar que a gente provoca o aluno a pensar, refletir, criar argumentos para que ele próprio consiga fazer o seu trabalho acadêmico. Isso é uma outra coisa que chega muito aqui no Vivência. As pessoas perguntando quanto que a gente cobra para fazer um TCC. A gente não cobra nada para fazer um TCC, porque a gente não faz o TCC. A gente instiga o aluno a desenvolver esse pensamento crítico e científico para desenvolver o próprio TCC e ter a segurança de fazer essa apresentação, ter a segurança de escrever e saber que aquilo que está escrito realmente faz parte do trabalho dele, era realmente aquilo que ele queria trazer. Então é isso que a gente faz aqui no Vivência Universitária, tá? Então se você gosta desse tipo de informação e quer de fato fazer o seu TCC, é aqui que você deve estar. Por isso que a gente tem essas camisetas, né? Faça o seu TCC. Justamente para a gente já quebrar essa ideia de que a gente vai fazer algum trabalho acadêmico para vocês, tá. Com a nossa experiência, eu pelo menos aí com mais de 15 anos de trabalho acadêmico, a Jennifer também com muita experiência desenvolvendo trabalhos acadêmicos, projetos, relatórios, orientando o TCC também, orientando mestrados inclusive, a gente consegue entender e como fazer esse pensamento científico e provocar em vocês, aluno, essa argumentação, essa discussão, essa reflexão que é tão necessária. Bom, e talvez você se pergunte, né, da onde saiu Vivência? Por que que a gente está aqui? Né, qual que é o nosso objetivo? O Vivência Universitária, ele nasceu justamente dessa vontade de ajudar os alunos a fazerem o TCC. Quando eu dei aula na graduação, né, quando eu comecei a dar aula na graduação há 7 anos, há 8 anos, pensar, nossa, 10 anos. Quando eu comecei a dar aula na graduação, há 10 anos atrás, eu já vi os meus alunos muito perdidos na hora de fazer esse trabalho acadêmico, e isso me incomodou. E eu dividi com a Jennifer essa questão, falei: "Olha, Jennifer, os alunos estão com dificuldade, como que a gente pode ajudar?". E naquele momento eu, como professora universitária, eu tinha o contato direto com esses alunos, então eu conseguia ajudá-los a desenvolver o trabalho acadêmico. Mas eu vi que o nosso trabalho, né, de sala de aula, ele ficava restrito ali àquele público que estava. Então, se eu tinha 10 alunos, 20 alunos, era isso. Aqui, dentro do digital, a gente consegue atingir muito mais alunos. E que foi o que aconteceu. Nós já ajudamos alunos de outras cidades, de outros estados, né, do Nordeste. A gente já ajudou aluno do Sul. A gente já trabalhou com alunos de Minas Gerais, de São Paulo, né, bastante são de São Paulo, do interior de São Paulo, inclusive. Mas a gente fica livre, né, não tem fronteiras para poder trabalhar esses TCC de vários lugares. De Fortaleza, a gente teve uma aluna muito legal, o trabalho dela de Fortaleza, então a gente vai trabalhando dessa forma. Bom, então o Vivência nasceu dessa vontade de ajudar o aluno a fazer o TCC e desmistificar essa ideia do que o TCC é um problema, né. É um trabalho acadêmico, não é fácil, precisa de dedicação, não adianta a gente vir aqui, falar que o TCC é simplesinho, de qualquer jeito você vai fazer, não, não vai. Trabalho é um trabalho que exige uma certa dedicação e por isso que o Vivência resolveu entrar nesse processo com o aluno, para que ele não se sinta sozinho e realmente consiga fazer um trabalho de qualidade, né. Bom, e como que é essa ajuda do Vivência na prática? Existem aí pelo menos 3 formas da gente te ajudar diretamente. Um é pela mentoria, que eu acabei falando um pouco mais, antes, né. A outra forma é pelo nosso e-book, que eu já apresentei ele também no congresso de biociências que a gente teve aqui no interior de São Paulo. Eu consegui levar ele impresso, assim, mas você consegue ele de uma maneira online, aonde você vai ter todo o conteúdo que a gente fala nas nossas lives, que a gente fala na nossa mentoria, e também é possível você conseguir essa ajuda do Vivência Universitária pelo nosso curso. Então nós temos um curso gravado com mais de 35 aulas, aonde você pode assistir, ouvir da onde você quiser e absorver toda aquela informação que está ali. E nesse curso online, você também tem o nosso e-book lá para você ter acesso, você ganha o e-book e no curso online você consegue deixar perguntas aonde vai respondendo para vocês pelo meio do chat, né. Bom, então como que a gente vai ajudar o TCC, independente dessas 3 formas, né, se é a mentoria, se é o e-book ou se é o curso? A gente vai por etapas, e cada uma dessas etapas a gente constrói junto com você, de forma que você não fique com dúvidas e que você consiga saber prever o que vai acontecer na próxima etapa. Conhecer o passo a passo dessas fases é fundamental para que você tenha segurança de apresentar o seu trabalho acadêmico,
para que você tenha a segurança de escrever o seu trabalho acadêmico e principalmente de defender na banca. A hora que você estiver de frente a frente com a banca, é você que vai ter que saber falar o que está escrito ali. Então, a gente te prepara para esse momento. Dentre essas etapas, a primeira coisa que a gente precisa definir é a escolha do tema. Esse tema ele precisa ser ideal para você, precisa ser aquele tema que você sente que está confortável para falar dele. Então a gente vai ter uma reunião, ou você vai assistir a videoaula, ou a gente vai ter aqui um capítulo só falando sobre a questão do tema, como você escolher esse tema de uma forma coerente, como as pegadinhas que esse tema pode trazer, o tamanho, né, desse tema, a estruturação dele, se ele tem que ser específico, se ele tem que ser geral, para que você consiga delimitar ele de uma forma coerente, de uma forma correta, e que isso facilite você depois na hora de escrever o seu trabalho acadêmico, porque o tema ele vai te dar base nisso, né. Uma outra coisa importante que a gente vai trabalhar dentro das nossas mentorias, do nosso e-book ou mesmo do nosso curso, é a organização e planejamento. Então, por exemplo, no nosso curso online, a gente tem uma planilha para você fazer a parte escrita em 15 dias, dia a dia, atividade por atividade. Então, no dia 1, o que que você vai escrever? Você vai escrever o primeiro parágrafo da introdução, seguindo as orientações que a gente tem nas aulas gravadas. Então, é um pacotinho bem casado ali, bem legal, você assiste a aula e tem a ferramenta para você poder escrever o seu trabalho acadêmico. Eu acho que ficou muito legal isso, eu fiquei muito feliz quando a Jennifer conseguiu estruturar essa trilha, né, essa trilha para fazer o trabalho acadêmico. Outra coisa interessante que a gente tem, no vídeo, por exemplo, né, nas nossas aulas gravadas, a gente tem dentro do pacote todos os formatos de trabalhos acadêmicos que você vai usar durante a graduação, inclusive o TCC no formato ABNT. Então você já tem a estrutura ali. Aquilo que muitos alunos ficam em dúvida: "A margem é de quanto, professora? O espaçamento entre as linhas", tudo isso já está formatado na ABNT para você. É só você colocar o seu texto ali que fica tudo certinho. No e-book, a gente também tem essas informações. Eu não separei aqui a página, vou ver se eu acho aqui na hora para vocês, mas a gente tem também as informações de formatação, por exemplo, que é uma dúvida que os alunos ó, achei. Tá vendo? Então aqui a gente tem todas as orientações da capa, por exemplo. Ó, contracapa, modelo de contracapa seguindo o padrão da ABNT. E assim a gente tem várias ilustrações mostrando quais são os espaçamentos corretos, o tamanho de linha, da esquerda, da direita, tudo certinho, os elementos pré-textuais que você precisa ter. Então, tudo isso aqui vem no e-book. É um grande manual mesmo, a gente chama de guia, mas é um grande manual para você ir seguindo passo a passo e estruturando esse trabalho acadêmico. E na mentoria, claro que a gente vai falando isso diretamente para você, como se organizar, a gente cobra data, a gente quer saber em que momento do TCC você está, qual a sua rotina, para que eu e a Jennifer consiga estipular quais melhores horários para você poder escrever esse TCC. Na mentoria é mais um pegar na mão mesmo, né, a gente pega na sua mão, para que você consiga ir escrevendo e lidando com esse assunto no decorrer do tempo, né. E na mentoria, é legal que a gente tem um contato no grupo do WhatsApp. Então, às vezes, o aluno acha uma coisa interessante fora do nosso horário de mentoria, manda, a gente avalia, a gente gosta de ler o texto antes de entrar na mentoria para não, né, não ocupar aquele momento da mentoria ali lendo o texto. Então, a gente se prepara também para entrar na mentoria junto com você. Nós temos a parte prática. Tanto na mentoria, a gente sempre deixa uma liçãozinha de casa para que você consiga evoluir no seu trabalho acadêmico, quanto nas videoaulas, a gente tem a parte prática. Na videoaula também tem o mão na massa, que a gente chama, que é você colocar tudo o que você aprendeu na videoaula no seu trabalho acadêmico, para você conseguir desenvolver esse trabalho acadêmico junto com as videoaulas. No e-book, o que que nós temos de parte prática são os exemplos. Então, tudo o que a gente fala, a gente exemplifica, para que você consiga sair da parte literal ali e entender um pouco mais como aquilo pode ser aplicado. Então, a parte prática, ela existe nos 3 formatos que a gente entrega. Outra coisa interessante também, a gente tem as mentorias que são personalizadas, né, e, por exemplo, dentro do e-book, a gente tem assuntos voltados como o início da graduação. A gente até brinca que é o capítulo 1 é dicas de sobrevivência na graduação. O que que vai acontecer durante todo o seu curso? Quais são os principais trabalhos acadêmicos que você vai encontrar? Isso está no e-book, tá? E também no curso gravado. No curso gravado você consegue ver toda essa parte lúdica de quem estudou, né, durante 4 anos, foi minha formação, depois foram mais 7 anos dando aula na graduação, e agora eu retornei
mas esse ano, por exemplo, 2025, dando aula na graduação já, quase um ano aí. Então, toda aquela experiência de sala de aula como professor e aluna tá tanto no e-book quanto no nosso curso gravado. O bom do curso gravado é que você vai poder assistir em qualquer lugar. Eu acho que isso é uma flexibilidade muito interessante para o aluno universitário que está correndo, que está no dia a dia, que às vezes trabalha. As aulas são, a gente na hora que a gente estruturou essas aulas, tanto eu quanto a Jennifer, imaginamos a realidade de um aluno, né, hoje em dia, e pensamos em aulas curtas, que você consiga assistir uma, 2, 3 aulas ali, por exemplo, do ônibus, alguma coisa desse tipo. Aulas direto ao ponto, não tem enrolação, é fazer, é entender fazer, então é uma coisinha bem tranquila para que você consiga fazer o trabalho acadêmico. De maneira alguma, aluno, estou falando que o TCC é um trabalho fácil, tá? Porque se fosse fácil, a gente não teria se dedicado tanto para trazer um material assim para vocês. Então, o TCC não é um trabalho fácil, não é tranquilinho. Ah, eu vou colocar no chat GPT e vai sair no meu trabalho acadêmico. Não vai. Se você não tiver um olhar crítico, se você não souber a estrutura, se você não souber o que você precisa colocar ali, nem no chat GPT você vai conseguir fazer esse trabalho acadêmico. Então, precisa sim de uma mentoria, de um método específico para fazer esse trabalho. E método a gente já falou aqui. Qual que é o método do Vivência Universitária? Que é o TPM. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o card aqui. Depois desse vídeo, você vai lá e assiste como é o método TPM do Vivência Universitária. Ele resolve qualquer questão dentro do trabalho acadêmico, tá? É importante a gente ficar atento a isso. Bom, e um outro ponto que eu queria trazer aqui são alguns exemplos de alunos que já passaram pela nossa mentoria, principalmente pela mentoria, porque é onde a gente tem um feedback mais próximo desse aluno. A galera que compra o e-book geralmente lê o e-book, vai embora e já faz trabalho acadêmico, defende, não traz esse feedback pra gente. Então, tô te pedindo, hein, se você comprar o e-book, por favor, traga o feedback pra gente, mas principalmente de quem faz a mentoria e também quem assistiu o curso gravado. Nós tivemos vários exemplos de pessoas que fizeram nossa mentoria e conseguiram boas notas. Um deles é a Maíta. Ela passou por uma experiência de não ter muito tempo para fazer o trabalho acadêmico, passou por uma experiência anterior negativa com outro trabalho acadêmico que ela tinha feito e que não deu muito certo. Então, ela chegou para a gente com um prazo bem apertado e com uma série de dúvidas. Nós fizemos 4 reuniões com ela e ela conseguiu estruturar toda a parte escrita do trabalho acadêmico dela. Foi o suficiente para ela fazer tema, introdução, objetivo claro, tá? E metodologia, resultado da discussão e conclusão. Então, a gente conseguiu, em 4 reuniões, orientar a Maíta de uma maneira muito legal. Nós tivemos também a Larissa, foi uma outra aluna nossa. A Larissa, ela fez um trabalho muito legal, um tema muito interessante. A Larissa é muito rápida ali para pegar as informações e ela também fez um trabalho interessante. Ela estava fazendo uma pós, dela não era bem um TCC, era uma pós, aonde ela tinha que entregar um trabalho de conclusão de curso e ela estava com uma série de dificuldades ali para entender o passo a passo do trabalho acadêmico. Ela tinha o tema, ela tinha o conteúdo, mas ela não sabia qual que era o próximo passo e como estruturar o trabalho de uma forma coerente, uma forma certa, né? Foi o que a gente entrou e resolveu com ela. Então, assim, tem vários alunos. Nós tivemos aluno também que entraram para falar sobre os slides. Ele já tinha feito a parte escrita e a dificuldade dele estava na hora de montar os slides. Ele queria saber se os slides faziam sentido, se né, tinha como resolver isso. Vamos lá e conversamos com esse aluno, preparamos uma mentoria específica para esses slides. Aí, como foi mentoria mesmo, a gente participou a gente fez uma mentoria específica para poder criar, desenvolver esses slides da melhor maneira coerente possível para ele, né, que fosse coerente na hora da apresentação dele, porque ele tinha um tempo restrito também, e aí deu super certo a apresentação. Então, é assim que a gente trabalha. A gente tem um outro aluno que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas não estou conseguindo, que fez o TCC. Esse aluno já não era tão jovem assim, né? Já tinha mais uma experiência de vida. Fez o TCC, estava inseguro para fazer esse TCC, fez o TCC, apresentou e tirou 10. Então, assim, são várias histórias dentro do Vivência que tanto eu e a Jennifer, a gente fica muito feliz quando o aluno dá esse feedback para a gente, dá esse retorno. Então, se você, aluno, já comprou algum conteúdo nosso, algum material nosso, dá esse retorno para a gente, porque é muito importante para que a gente valide, né? Às vezes a gente faz uma estratégia, uma metodologia que não dá tão certo. E quando dá certo, é importante que alguém valide isso. E foi o que aconteceu com os nossos alunos. Todos que passaram pela vivência trazem uma boa
informação a respeito do conteúdo que a gente passa para eles. Bom, se para você fazer o TCC tá complicado, tá difícil, eu quero te lembrar que você tem como simplificar isso. Ter um apoio profissional é fundamental e vai fazer toda a diferença na sua experiência de fazer esse TCC. Como eu disse, não existe TCC fácil, mas existe um TCC possível, mais tranquilidade e qualidade, e o Vivência Universitária está aqui para poder fazer isso acontecer do seu lado. Então, lembrando que a gente tem 3 formas de te ajudar nesse sentido, que podem ser as mentorias personalizadas, aonde eu e a Jennifer entramos juntos com vocês, a gente precisa só entender o que você precisa fazer, qual é o seu tema, e aí a gente vai discutindo o trabalho e vamos construindo. Ah, e na mentoria, é importante falar, cada reunião ela é documentada. Então, terminou a reunião, você tem um documento do que fazer, do que foi discutido naquela reunião, qual que é o próximo passo. Então, isso é muito legal porque te traz um apoio ali. Durante a mentoria, o papel do aluno é prestar atenção na nossa discussão e trazer argumentos, trazer fala, trazer as dúvidas, né? Além da mentoria, então, nós temos o nosso e-book, que está com preço super acessível. Ele é online, tá? Ele é um e-book, ele não é impresso. Esse aqui eu imprimi porque eu brinco que é um produto que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? E também tem o nosso curso gravado. O curso gravado, eu e a Jennifer, a gente fez questão de buscar um estúdio, então tem um áudio muito bom, tem uma imagem muito boa, aonde você vai poder assistir de qualquer lugar, vai poder ouvir de qualquer lugar em qualquer momento. O curso, você vai ter o curso online, né, você vai ter acesso durante 1 ano, tá, por um valor muito mais, barato, né, essa é a palavra mesmo, ele é muito mais barato do que você comprar, sei lá, 2 pizzas no mês. Então você vai ter o acesso a tudo isso que eu tô falando durante 1 ano, por valor de 2 pizzas em um único mês, tá. Então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar os links aqui no box, né, na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Continue aí seguindo o Vivência. Quem ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e se informe para que você consiga passar por esse TCC de uma forma mais tranquila, de uma forma muito mais prazerosa. Bom, por hoje é só. Segue a gente aí pelas outras redes. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.